assim, ó, o cara chegou atrasado, ele tá errado e ele precisa ser punido por isso. Aí eu falo o seguinte, então, é que a esposa dele faleceu. De volta ao canal Amo Home Office, um espaço onde a gente conversa com aquelas pessoas que estão trabalhando no home office ou que pretendem fazer essa transição. Nós temos aqui o Donizete, com quem eu divido esse trabalho, né? Aqui no YouTube, no LinkedIn, nas redes sociais, e temos um convidado especial, o Emerson Nascimento, que vai falar um pouco sobre esse assunto, né? Comunicação não violenta no ambiente de trabalho remoto. Tudo bem com você, Emerson? Conta um pouco sobre você. Quem é você, o que você faz, como que é esse seu trabalho com esse tema? Bom, sou Emerson Nascimento, eu trabalho aí já desde 2017 facilitando grupos de comunicação não violenta. Além disso, eu também trabalho aí no mercado financeiro e também, né, compartilho com vocês esse modo de trabalhar que é o home office. Bacana. Ô, Doni, você quer começar fazendo a primeira pergunta para o nosso convidado? Opa, gostaria sim. Primeiro, sejam bem-vindos, pessoal, ao nosso canal mais uma vez. E, Emerson, eu gostaria que você explicasse para nós o conceito, né, da comunicação não violenta, de forma que uma pessoa leiga ela possa entender. Vamos lá. A comunicação não violenta ela é bem profunda, tá? Então, não vai em uma explicação simples abranger tudo o que ela contempla. Mas vamos lá. A comunicação não violenta era uma nova forma, uma forma diferente de interpretar e de lidar com as relações interpessoais. Então, hoje, a nossa forma de se comunicar é muito baseada na culpa, né, baseada no vilão e no mocinho. Então, eu vou contar uma história fácil, rápida, aqui, só para vocês pegarem essa referência. Estou numa reunião e meu colega chega atrasado. Automaticamente, você, só de eu contar isso, você já pensa assim, ó, o cara chegou atrasado, ele tá errado e ele precisa ser punido por isso. Aí, eu falo o seguinte, então, é que a esposa dele faleceu. Agora, você fala assim, nossa, coitado, faz sentido ele chegar atrasado. Então, esse modo de pensar as relações é o que a comunicação violenta vai trazer de forma diferente. Ela vai olhar para as necessidades. Então, tudo o que acontece são estratégias que a gente tem para atender às nossas necessidades. Olhando por essa perspectiva, é como que a comunicação não violenta ela vai aí expandindo. Então, a comunicação ela é uma das partes. Bacana, bacana. Existe um termo, né, para essas três palavras, né, comunicação não violenta. CNV seria aí a abreviação aí de comunicação Uma abreviação, não violenta. Né? Exato. Não, legal, porque para a audiência, né, a gente vai falar muito dessa palavrinha CNV, aí vocês já ficam sabendo que nós estamos falando sobre comunicação não violenta. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, Emerson. Como que a CNV, né, ela pode ser aplicada de maneira eficaz no ambiente de trabalho remoto? Porque, veja, o que eu tenho notado? Eu tenho notado que nessa transição do trabalho inócuo, ali no escritório, esse afastamento físico das pessoas tem trazido consigo alguns elementos, algumas mudanças, né, para as quais a gente precisa se adaptar. E aí eu queria saber de você, né, primeiro, o que você vê, né, nessa diferença entre estar local e entre estar remoto, quais são, né, as características, o que muda na sua visão, e como que a gente pode trabalhar a CNV para eliminar problemas que o home office tenha trazido. Olha, você trouxe aí uma pergunta bem, bem ampla e várias perguntas dentro disso, né? Então vamos lá. Primeira parte. Essa diferença de estar no presencial e no online muda muito exatamente em um dos pontos que você acabou de comentar, que é essa outro tipo de comunicação que é a não verbal. Então, a gente perde muito nisso. A gente não consegue ver a expressão do outro, as expressões do corpo, se a pessoa está mais fechada, se a pessoa está mais para frente, assim, mostrando interesse. Então, isso acaba dificultando essa conexão com o outro. Então, essa é uma das perdas maiores que tem. No entanto, dá para a gente ir se adaptando. E a primeira coisa é
criar esse hábito de falar com a câmera ligada. Então, isso já seria uma forma de lidar aí no home office e para poder criar um pouco mais de conexão com o outro. E conexão é uma das bases que a CNV vai trazer. Por quê? Nós precisamos olhar para a relação de uma nova forma, que nem eu falei anteriormente. A gente precisa olhar pensando assim, o que essa pessoa está querendo atender que é importante para ela? E por que ela está usando essa estratégia? Então, o que é estratégico e o que é necessidade? Necessidade está ligada a tudo que todos nós precisamos como seres humanos. Então, por exemplo, segurança, apoio, pertencimento. São coisas que a gente precisa para poder sobreviver. E a forma que a gente tem de atingir isso que vai diferenciando de um para o outro. Então, por exemplo, segurança. Talvez para você se sentir seguro, você precise trancar a porta de casa, ter, talvez, sei lá, um porte de armas. Para outra pessoa, não. A mesma estratégia, ela não traz segurança. Talvez se ela deixar fechadas as portas, ela fala, se eu precisar sair rápido, eu não consigo. Então, a mesma estratégia não atende essa necessidade. Então, quando a gente começa a mudar esse pensamento, a gente começa a trabalhar olhando para o outro assim, o que ele está precisando, o que é importante para ele. E quando a gente muda esse viés, a gente se abre para poder se conectar com o outro. É aí onde que na relação no home office, a gente precisa ter esse ajuste, que é muito mais profundo do que simplesmente uma estratégia. Uma estratégia de, como que eu vou me relacionar com o outro, ou uma técnica de comunicação. Não, é muito mais profundo, porque a gente está falando de uma forma de ver as relações. Isso que o Pedro perguntou, eu gostaria de até pegar um gancho aí. As pessoas acho que não têm ainda, né, uma ideia do quão importante é a comunicação não violenta hoje. As pessoas têm que saber que tem livros, tem cursos, né? Tem cursos para comunicação não violenta. Muitos cargos hoje exigem, inclusive, comunicação não violenta, de tão importante que ela é. E do que o Pedro estava falando, eu penso o seguinte, né? Porque o Pedro estava falando da câmera, né? Escondida, a pessoa se esconde, não coloca a imagem dela ali, e o corpo fala, né? O corpo fala. Quando você vê uma pessoa triste, você vê uma pessoa, né, chateada, você vê no rosto, você consegue ver isso. Essa pessoa que às vezes tá escondida lá, você principalmente, você tenta ver pelo som da voz que está um pouco diferente. O que você costuma fazer hoje em dia? Boa pergunta. Tem essa sensibilidade nossa, sim. Então, na voz, do jeito que a pessoa está falando, então tem vezes que a gente consegue pegar. No entanto, eu percebo muito mais na forma que ela está trazendo isso. Então, tem vezes que a pessoa tem uma certa energia, tem uma certa iniciativa, e eu vejo essa pessoa um pouco mais apática. Ela está fugindo do histórico dela recente ali, que eu vejo como ela se comunica, como ela se relaciona. E aí, eu parto para que é um dos primeiros pilares aí, que provavelmente quem já conhece um pouco da CNV sabe, que ela está estruturada em 4 pilares. E o primeiro é a gente diferenciar a interpretação da observação. Então, isso que a gente está trazendo, que é a expressão do rosto, da voz, é uma interpretação nossa. E aí eu preciso checar com essa pessoa se está tudo bem. E muitas das vezes a gente usa a pergunta, e aí, como é que você está? Está tudo bem? Beleza? A pessoa responde, está tudo bem. Mas não é porque a gente realmente quer saber como ela está. E aí, para isso, a gente precisa começar a criar, nas relações profissionais, esse espaço seguro, onde você pode perguntar e a pessoa falar assim, não, hoje eu estou um pouco estressado, estou um pouco ansioso, estou um pouco com medo do que a gente vai falar aqui hoje. E aí sim a gente consegue levantar. Como a gente não tem essa informação, para ver, eu vi que você está com a expressão um pouco mais abatida, está tudo bem? A gente tem que ir investigando e criando esse ambiente, esses acordos, né, vamos dizer assim, para poder a pessoa ficar segura de trazer algo para você. E aí, indo um pouquinho além, nas relações profissionais, é um desafio muito grande trazer a vulnerabilidade. Ô, Emerson, e você pode dar... perdão, continue. Não, pode continuar. Tudo bem, pode fazer a pergunta.
Tá, mas você pode compartilhar com a gente um exemplo prático, né, de como que a CNV pode ser usada para resolver um conflito ou mal entendido entre os colegas, até mesmo membro da família durante o trabalho remoto? Tem muitos exemplos. Que bom. Pegar o último... eu estava com uma reunião de trabalho que tinha um fornecedor tentando vender para a gente um produto. E aí, eu estava mais acompanhando, e estavam os dois falando sobre, a gente está precisando disso, a gente está precisando daquilo, e estava muito nítido que o que ele estava falando não encaixava com o que ele estava precisando. E aí, o que a CNV fez uma diferença gigantesca? Eu vou te falar, só de eu ter conseguido colocar isso em prática, que eu vou falar daqui a pouco, a gente ganhou muito tempo e resolveu uma coisa que daria um custo gigantesco para a empresa, porque estava indo para um outro patamar. Que era o seguinte, eu prestei atenção no que era importante para os dois. E, principalmente, o que era fato do que os dois estavam falando. Porque, muitas das vezes, a gente está falando muito mais de interpretações do que está acontecendo, do que a gente acha que o outro precisa, e se conecta menos com o fato do que é realmente importante. Então, nesse contexto, o fato era a forma que a gente precisava pegar aquela informação, que era de um birô, e como que essa informação ia ser cobrada. Então, a forma de pegar e o como. E aí, eles estavam falando de outras coisas aqui que não conseguiam encaixar. E aí, a comunicação não violenta, ela se atenta muito a isso. Na hora que você se conecta com a observação do que está acontecendo, você consegue perceber o que não está batendo nessa comunicação e que pode, ali, acarretar no conflito. E na hora que eu trouxe assim, eu falei, olha, a forma que o fulano está precisando dessa informação é essa, e o que você quer, o como que ser cobrado é desse jeito. Na hora foi incrível, que eu falei assim, nossa, Emerson, muito obrigado. Eu estava aqui tentando me expressar, eu não estava conseguindo, e você falando você especificando desse jeito, a gente conseguiu se conectar. Então, é bem mais profundo, tem esse exemplo, mas o primeiro ponto é se apegar aos fatos, a ser específico na nossa comunicação. Emerson, aí eu estava aqui ouvindo você falar sobre isso, e só pensando o seguinte, o Doni tinha feito uma pergunta para você lá atrás, para a qual você trouxe alguns insights aqui. Enquanto você falava, me veio um questionamento, né? Uhum. E agora, né? Essa resposta que eu vou pedir para você seria, eu queria direcionar essa resposta para os gestores, principalmente para os gestores de times, não a diretoria, não o alto escalão nem nada, mas eu gostaria de ter a tua visão, né? De ouvir a tua visão sobre a questão de como os gestores de times podem gerenciar melhor a questão das reuniões online, dos encontros online, as dailies, principalmente as dailies, né, que é uma reunião que acontece todo santo dia, e que é, muitas vezes, o único contato com a equipe, que pode estar espalhada pelo mundo todo. Como que ele gerencia, como que na tua visão ele poderia gerenciar melhor essa questão da abertura da câmera, das pessoas se sentirem à vontade para expressar suas emoções da melhor forma possível? Porque eu particularmente tenho notado gestores que nem eles abrem a câmera, né? E que muitas vezes possuem uma forma de falar, de se expressar, que muitas vezes intimida. A gente não está vendo a cara desse gestor, a gente não sabe como é que ele está do outro lado, e ele está falando, usando uma forma de se expressar que nos transmite um certo receio, uma certa intimidação. Entende, não? O que você falaria para esse gestor? Você poderia me dar um exemplo específico do que seria uma forma de falar de intimidação? Eu acho que ainda eu acho incrível empresas que trabalham a gestão do ponto de vista colaborativo, né? Ou seja, um tratamento de igual para igual, onde o gestor está ali e demonstra estar fazendo um papel de facilitador, né? Então, você tem uma equipe e se a gente fosse desenhar, se eu fosse um artista, né, plástico e fosse desenhar uma tela
para representar esse gestor, ou iria colocar esse gestor no centro, iria colocar todos os colaboradores em volta dele, formando um grande círculo, né? E ele fazendo, sei lá, um gesto de que está se comunicando com todos de igual para igual e facilitando as coisas entre eles. A diferença entre esse gestor e o outro gestor, que é esse que eu digo, né, que fala de forma um tanto intimidatória, é aquele gestor que a gente vê ele sempre como uma pessoa que quer estar aqui em cima e que está sempre passando as tarefas para as pessoas de baixo ou cobrando o andamento ou a conclusão dessas tarefas, tarefas, né, de forma intimidatória, do tipo assim, puxa, era para ter entregue ontem, por que você não entregou? Muitas vezes constrangendo, né, o colega de trabalho perante os demais da equipe. Então, assim, coisa do tipo assim, por que você não entregou? O que você estava fazendo, né, que você não entregou a tarefa? Sabe esse tipo de coisa? Coisas que muitas vezes ele poderia chamar numa reunião one-to-one ali, né, e fazer essa pergunta ali um pouco mais no privado, né? E na dele, ele simplesmente ouviria a pessoa dizer que não concluiu e pronto, tudo bem, depois a gente conversa sobre isso. Acabou. Entende, não? E aí, colocando como eu coloquei no início, a questão de que ele nem está com a câmera aberta. Então, eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista, só ouvir a voz é ainda mais impactante do que ver a pessoa, porque a pessoa, você vê ela, você consegue enxergar o gestual dela, fica mais tranquilo de você até conversar. Quando você só ouve a voz, ela vem muito áspera, eu acho que isso facilita, né? Aliás, eu acho que se todo mundo está com a câmera fechada, escalar uma coisa pequena, né, para uma comunicação amigável, para uma comunicação não amigável, é muito mais rápido do que você estando se vendo ali. Isso é uma coisa que eu tenho notado nas reuniões, entendeu? Entendo. Vamos lá. Acho que o primeiro ponto que eu posso trazer de dica para um gestor é ele se apegar a fatos, que eu comentei antes, e no lugar de trazer afirmações sobre as suposições que ele tem, ele trazer como pergunta. Isso faz uma diferença gigantesca, inclusive quando eu comecei a trabalhar com esse meu gestor, por exemplo, foi uma coisa que ele também se interessa por CNV, ele sempre contou muito comigo para levar isso para a equipe. E aí, essa foi uma das primeiras coisas que eu falei para ele. Falei assim, fulano, no lugar de você supor, você supõe que a pessoa fez alguma coisa, porque qualquer motivo que seja, pergunta para ela o que aconteceu antes. Abre espaço para ela trazer o ponto de vista. Ah, mas pode vir uma desculpa, pode vir um que for. Tudo bem, mas na hora que você traz como pergunta, então, chegou atrasado, você pergunta, o que aconteceu para você ter chegado atrasado? Você está precisando de alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa aí que você precisa reorganizar, o horário? Você vai... Tudo que você fala de suposição do que está acontecendo, você tem o seu filho para levar na escola, você tem talvez um outro trabalho, você traz isso como pergunta. Então, trocar suas suposições, do que você está assumindo que o outro fez ou deixou de fazer, por pergunta. Então, isso já acaba trazendo e tirando essa intimidação que você chega falando assim, você não fez, você não entregou, agora está atrasado. Você começa a abrir esse primeiro espaço. Aí, segundo, é a gente trazer como exemplo. Então, esse é o primeiro a abrir a câmera, ele ser o primeiro a falar das próprias dificuldades, do que impede dele também não conseguir fazer uma entrega. Então, ele ser o exemplo de que ele quer transformar essa relação dentro do ambiente de trabalho faz total diferença. Não adianta ele exigir do outro, sendo que ele mesmo já não está conseguindo entregar isso. Bacana. E aí, uma coisa que você trouxe que é falar de forma áspera. O que é falar de forma áspera? Isso é muito subjetivo para cada pessoa. Então, passar um pouco mais de tempo conversando e abrindo espaço de diálogo para outra pessoa falar como ela está interpretando. Então, criar meios da pessoa fazer pesquisas anônimas, por exemplo, para conseguir relevantar feedbacks, que a pessoa não tenha o risco de ser punida por isso. Então, que é outra questão também, é o quanto que no ambiente de trabalho é visto a punição.
Se eu não entrego, qual que é o meio que usa aí para punir? É ser colocado isso, tipo, que você usou como exemplo, para todo mundo? Ou não? Ou eu não fiz algo, agora vem no one-to-one, ele vem e conversa comigo. Então, o risco de eu ser ridicularizado, ser exposto, não acontece. Então, essa parte, esse vínculo de confiança, ele vai começar a ter uma chance maior de acontecer. Então, percebe que não é tão simples, a gente precisa ir trazendo de forma um pouco mais específica para a gente ir aplicando os conceitos da CNV. Uhum. Legal. Ô Emerson, deixa eu fazer uma pergunta, acho que vem até calhar com essa pergunta aí também, que é o seguinte, né? Você que é profissional da área, né, que ajuda o pessoal a usufruir dos benefícios, né, da comunicação não violenta, CNV, você consegue identificar quais são os empecilhos, né, os problemas que as pessoas que estão começando a querer colocar CNV, né, como parte da sua rotina, todo dia, né, que ele queira colocar isso daí? Quais são os problemas que você acha do começo que ele pode enfrentar e quais seriam as suas dicas, né, para que essas pessoas possam superar? Olha, o primeiro problema que eu vejo é as pessoas entenderem a CNV como algo utópico. Porque ela é completamente diferente da forma que todo mundo se comunica. A gente se comunica baseado em acusação, baseado em diversos tipos de julgamentos diferentes. Então, na hora que a gente começa a falar o seguinte, você precisa separar suas interpretações, seus julgamentos do que é fato. Ela já tem essa dificuldade natural, porque nosso jeito de funcionar, e aí tem, inclusive, nossos vieses cognitivos, vocês já ouviram falar sobre isso? Sim. O que é viés cognitivo? Então, viés cognitivo, basicamente, é um atalho mental que nossa mente funciona. Então, automaticamente, eu vou olhar para a sua aparência e vou fazer uma análise se eu posso me aproximar, se eu devo tomar algum tipo de cuidado. E essa análise é baseada no meu histórico, é baseada em traumas, é baseada nos meus referenciais. Isso atravessa muito a nossa comunicação. Perceber isso, e aí o que dificulta muito as pessoas praticarem e conseguir colocar isso. Tem um monte de coisa que é natural da gente fazer, então elas têm essa dificuldade logo de cara. Falam assim, eu não consigo separar uma coisa da outra. E se eu não consigo, ela assume que ela não consegue, que não funciona. Seja de relação, eu não estou conseguindo fazer isso, logo toda essa teoria, tudo isso não funciona. E aí logo no início eu ouço muito dizer assim, é muito bonitinho a teoria, mas na prática não funciona desse jeito. Eu falo, realmente, não vai funcionar, porque a gente está batendo de frente com os seus traumas, está batendo de frente com a sua forma de ver o mundo. A primeira dica para poder começar a praticar é se permitir a olhar as relações de uma nova forma. E entender as nossas limitações. Quando o outro faz algo e aquilo deixa a gente puto da vida, não é porque o outro fez isso, está diz respeito mais a nós. Só que a gente aprender a gerenciar e separar o que é, né, de novo, separar o que é vítima, o que é o acusador ali daquela relação, é o primeiro passo para a gente poder sair um pouco dessa dinâmica automática que a gente tem. Então, é passo a passo. Primeiro você tem que entender, tudo bem, eu tenho essas dificuldades, eu tenho esses padrões que já estão na nossa sociedade, na maior parte das minhas relações, e que eu preciso permitir uma nova forma de olhar para essas relações. Aí sim, você vai treinando essas capacidades, treinando e desenvolvendo essas habilidades para, aos poucos, você ir praticando a comunicação não violenta de uma forma mais completa. Tem que ter uma boa dose de inteligência emocional aí, né? Eu acho que ela manda bastante. Perfeito. Bacana, legal. Pessoal, para quem não conhece ainda, né, o Emerson Nascimento, ele colocou aqui no vídeo o Instagram, é seu Instagram, né, o Emerson? Emerson Isso. de Nascimento, né? Exato. Então, quiser conhecer melhor, vai lá no Instagram, vocês vão conhecer o trabalho dele, lá vai ter bastante material para vocês conhecer um pouco melhor o trabalho que o Emerson Nascimento faz aqui com a CNV. Escuta, eu tinha perguntado para você algo que eu queria direcionar a resposta para o gestor,
Mas eu sinto que eu ainda não fechei essa questão das reuniões online, ou seja, da comunicação entre os colaboradores dentro desse contexto do trabalho remoto, porque eu ainda preciso fazer eu pedi para você, e aí, ó, me permita dizer, o trabalho, como você mesmo disse, de aplicação da CNV e tudo mais, tal, não é um trabalho tão simples de se fazer, é preciso estar, sei lá, trabalhando uma série de características pessoais, enfim, tal. Mas vamos imaginar o seguinte: eu tenho, sei lá, uma enfermidade que eu tenho que fazer um tratamento de longo prazo, 6 meses, um ano. Sei lá, eu estou com 200 quilos e eu preciso cair para 90 quilos. Eu preciso ir para a academia durante um certo tempo, ter todo um trabalho. Uhum. Mas existe também aquele comprimidinho, né, que a gente toma ali para uma dor de dente, para uma dor de cabeça, que faz um efeito mais imediato. É nesse sentido que eu queria te fazer uma pergunta. Você conseguiria listar pelo menos 3 coisas, 3 dicas rápidas para os colaboradores que estão trabalhando remotamente, para que eles possam aplicar de imediato, a partir da próxima daily, vamos dizer assim, a partir da próxima reunião, nesse contexto da CNV, para melhorar a comunicação dentro das reuniões online? E aí eu estou dizendo de forma geral, tá? Desculpa, não estou mais falando sobre gestores, estou falando de forma geral, para todo mundo, para quem está com câmera, para quem usa câmera fechada, para quem usa câmera aberta, o que fazer para que a reunião se torne mais humanamente conectada? Olha, eu diria que essa seria a regra de ouro, então, dentro desse contexto que você acabou de trazer. É ouvir. Aí eu vou até fazer essa pergunta primeiro, antes de trazer. Vocês ouvem para responder ou para compreender? Tem que ser para compreender, na minha visão. E depois responder. E depois para responder. Mas qual que é o nosso automático? Responder. Eu acho que é para responder, né? O automático é para responder. Responder. Eu acho que quando a gente ouve para compreender, uma pergunta só acaba sendo suficiente. Se eu estiver ouvindo para compreender, eu vou fazer pelo menos 3 perguntas. E se eu estiver perguntando para responder, eu vou fazer uma e já vou responder na lata já. Ou às vezes você já até entendeu e você já Antes de sabe terminar. o que a pessoa quer. Exatamente. Isso, exatamente. Aqui, isso só de você começar ao tempo todo, isso assim, a gente precisa ter uma escuta ativa para isso acontecer. Porque é uma escuta que a gente tem que estar constantemente, conscientemente percebendo o que aquela pessoa está querendo dizer. O que ela quer com isso? Qual é o objetivo? Será que eu entendi o que ela realmente quer? Então, é mudar esse paradigma. Tomar cuidado com o ouvir algo e já querer responder sobre aquilo. E primeiro compreender. Então, quando a gente faz só essa mudança, já acelera muito o entendimento, diminui muito o ruído dentro da comunicação, porque aí entra no pouco do que você acabou de falar, Pedro, que é você fazer perguntas para checar o que você está conhecendo, do que você está compreendendo do que o outro está dizendo. E para isso acontecer, seria aí uma segunda dica, é você parafrasear. Então, você fazer o que seria esse parafrasear? É você pegar a parte do que a pessoa acabou de dizer e repetir, juntando com o que você está entendendo, do que ela está trazendo. E aí você coloca junto disso, a checagem, que é o quê? Você perguntar para o outro que o que você acabou de dizer é o que realmente quer dizer. Então, um exemplo, eu falo assim, Pedro, então você está perguntando aqui para mim 3 dicas que pode melhorar a relação aí dentro de um ambiente de trabalho. É isso que você está querendo saber? Aí o Pedro fala, Isso é o que você chama de parafrasear. Eu acabei de pegar um pedaço do que você acabou de falar e trouxe o que eu estou entendendo. Porque tem vezes, isso é de uma preciosidade que você não tem noção. Porque muitas das vezes, na hora que eu estou trazendo o que você teoricamente trouxe, eu não ouvi direito e trouxe outra coisa. Você fala assim, bom, peraí, Emerson, não foi bem isso que eu disse, não. Eu disse outra coisa. Fala, tá, eu vou lá e ajusto. Isso salva tanta coisa. Porque, por exemplo, teve uma situação que foi uma vez que eu trouxe um
uma questão de que eu falei assim, cara, você não está sendo muito compulsivo com compra no ambiente assim, que eu acabei de falando isso para o outro. E aí, o meu entendimento de compulsivo era diferente do dele. E aí, o que aconteceu? Ele ficou assim, claro que não, cara, você acha que eu tô doente, que eu tô acabando com minha vida fazendo isso? Aí eu falei, peraí, o que você entendeu do que é compulsivo? Ah, compulsivo é uma doença que você não consegue controlar, que você precisa de tratamento. Eu falei, então, eu entendo o compulsivo, aquela coisa assim, você está com vontade de comer um chocolate, você tem aquela vontade, você não segura e vai lá e come. Mas todos nós temos esse nível de compulsão, que é aquela coisa que a gente não conseguiu controlar. Passou um pouquinho do nosso controle. Aí ele falou, Sim. não, se for assim, tudo bem. Aí, algo que ia escalar para um conflito, a gente ajustou esse entendimento. E aí entra numa quarta dica. É se atentar a que eu chamo de biblioteca de significado. Cada palavra tem um significado que pode ser completamente diferente para você e para mim, mesmo sendo a mesma palavra. Sim. Então, esse cuidado de perguntar o que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com, que nem eu perguntei ali, me dá um exemplo de intimidação. Eu estava buscando entender o que você entende de fatos que acontecem, com a forma que outra pessoa está falando, que você interpreta como intimidação. Legal, porque você estava aplicando CNV o tempo inteiro você está aplicando CNV. Exato. Naturalmente durante a nossa call. Vai doer. É interessante isso que o Pedro acabou de falar, porque isso não sai mais de você, ele passa a ser inerente a você, né? Ele passa a ser parte da sua vida. E as pessoas, quando usando, né, um pouquinho disso daí, vamos dizer, eu não sou um profissional como você, né? Já li, já estudei algumas coisas, vamos dizer assim. E quando você diz do parafrasear, eu me lembro de um pouco que eu estudei, da conversa silenciosa, né, que você tem com a pessoa, que ele pergunta para você o parafrasear, aí você retorna a mesma pergunta para ele, não é isso? Você usa perguntando para ele, ele vai respondendo tudo, não você quem fala, é ele quem fala, você parafraseando, puxa, hoje eu não estou legal, puxa, hoje você não está legal, o que você gostaria de fazer? Você responde, você deixa ele responder para ele. Isso é legal, né, quando a pessoa não está legal, é mais ou menos por aí. Também, isso é uma outra técnica que você está trazendo de você criar conexão e deixar a outra pessoa falar o que é importante para ela naquele momento. Inclusive, isso que você acabou de dizer, eu uso muito quando a gente está fazendo uma escuta estruturada. Porque aí a gente está ali. Vamos lá. A gente tem um momento de escuta que é aquela escuta completamente em prol do que o outro está precisando naquele momento, porque está trazendo uma angústia, algum problema. E tem quando a gente está falando uma troca de uma questão um pouco mais superficial. E aí, essa estratégia que você acabou de trazer, Donizete, está ligado muito forte a esse tipo de escuta mais profunda. A gente quer entender mais como que a outra pessoa está. E aí, não é sobre nós, é sobre o outro. Então, você vai estimulando a pessoa, por que você não está bem? Ah, então, olha, eu acabei brigando ali com a minha esposa, e aí a gente se desentendeu. Putz, entendi, você brigou com ela, se entendeu, e isso deixou você como? Deixou você triste? Isso. Não, deixou eu puto. E aí não sei o quê. Aí a pessoa vai falando, chega uma hora que ela respira, e aí ela pode ir lá e pergunta para você, e aí, Donizete, como é que você está também? Verdade. Muito legal. Ô, Pedro, eu gostaria de fazer mais uma perguntinha para ele, que é o seguinte, né? Emerson, você está trabalhando nessa área, você se formou, é óbvio, né? Não sei se isso foram cursos. Há quanto tempo? E você tem dicas para quem quer começar, quem quer trabalhar nessa área? Então, você está perguntando dicas para quem quer começar a trabalhar assim como eu? Ou você está perguntando no sentido de quem quer aprender um pouco mais sobre a comunicação não violenta? Fica um pouco confuso. Eu não querendo abusar da sua boa vontade, já abusando, já que você deu essa abertura, fala para a gente as duas coisas. Pode ser? Tá bom. Vamos dar bônus, né, para quem está nos assistindo. Legal. Então, pensando na primeira parte da pergunta, que seria esse movimento para aprender e trabalhar com isso. Então, eu comecei isso foi por volta de 2017, estava em um processo terapêutico,
E a minha psicóloga falou assim, conforme eu trouxe algumas demandas para ela, ela falou assim, olha, o que você está descrevendo, que você quer atingir, que estava ligado a uma gestão emocional, ligado a lidar com conflitos com outras pessoas, ela falou, olha, CNV você precisa aprender isso. E aí, qual foi o meu processo? Eu fui participar de grupos de CNV. Então, existe muitos de grupo gratuito, com contribuição, que você paga o quanto que você puder. E ali você vai treinando e praticando as premissas da CNV. Como você olha a relação, como que você coloca esses pilares, que eu acabei não comentando, mas o primeiro pilar seria esse de observar, você aprender a observar a realidade, você identificar como você se sente, como que aquilo emocionalmente está te impactando, e quais são as necessidades que isso tá pegando para vocês, quais são as necessidades que não estão sendo atendidas naquele contexto. E depois você aprender a fazer pedidos que atendam essa necessidade, que aí é uma parte que você está negociando com o outro. Então, esse foi o primeiro movimento, contando da minha história. Eu fui participar desses grupos, e aí eu fui percebendo o quanto que aquilo foi potencializando as minhas relações, potencializando a minha gestão emocional. E com isso eu fui lendo. Primeiro eu comecei com um livro clássico do Marshall Rosenberg, então, que é a Comunicação Não Violenta, que inclusive eu deixo aqui, ele foi mal traduzido, que lá atrás, como, pegar ele aqui, ó, ele está escrito assim, ó, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Mas, na verdade, comunicação não violenta é a linguagem da vida. Essa seria uma tradução mais real, porque é sobre isso. É uma forma de uma linguagem, uma forma de linguagem que está ligado às necessidades humanas. Então, quando a gente começa estudando e aprendendo e praticando isso no dia a dia, você começa a entrar num novo patamar, uma nova forma de olhar as relações. Então, esse foi o meu primeiro movimento. E aí tem esses grupos, tem aí alguns cursos online que eu acabei fazendo, e isso você vai pegando e aprendendo a identificar quando que o outro não está fazendo e como que você pode aí fazer esse espelho, que nem o Donizete comentou. Muitas das vezes a gente começa a espelhar o que o outro está fazendo para poder ele ir percebendo isso. Então, conforme você aplicou, nesse caso, eu apliquei em mim, aí eu comecei a juntar 2, 3 pessoas para praticar. E essa prática ela é muito intuitiva. Então, você não precisa ser um especialista. Não, porque você está conversando, é um encontro de pessoas que você vai fazendo essas trocas. E com a base ali que todo mundo já vai lendo e vai desenvolvendo, você um vai ajudando o outro aí potencializando essas capacidades. E aí, com isso eu fui percebendo também uma certa aptidão nessa facilitação, e eu fui começando a ampliar esse grupo. Então, começou a sair de 2, 3 pessoas, né? A gente foi para 5, para 6 pessoas. Então, online, isso acabou também expandindo um pouco mais. Que bacana. Agora, na segunda parte aí, né? Então, você pode, sim, realmente, já a partir de... Depois você ler o livro, já começar a praticar, juntar. Mas, para você... agora eu me perdi aí na segunda parte da sua pergunta. Qual que seria? O que as pessoas poderiam fazer, né? Acho que você respondeu sim. O que as pessoas poderiam fazer para chegar até ser um profissional como você, né? Para quem quer começar a trabalhar na área. Então, um pouco do que eu acabei de dizer mesmo, essa parte você já ir praticando. E aí, a partir disso, você ir colocando para outras pessoas, fazendo convite e criando grupos mesmo, para conseguir aplicar isso. Porque uma das características desses grupos é que são trocas, são conversas que você pode ir usando o que você já tem de história, o que você já tem de experiência em diferentes ramos. Então, por exemplo, que nem vocês estão trazendo aqui nesse contexto de home office, começa a trazer isso. Como que no home office há uma conversa? Vamos fazer uma simulação. A gente desliga as câmeras aqui, traz um exemplo aí de um problema que acontece dentro do ambiente de trabalho. Mandou um e-mail e a pessoa interpretou tudo errado. Então, como que a gente lidar com esse conflito que existiu? E aí você vai treinando e vai praticando, até que chega uma hora que, naturalmente, as pessoas vão te usando, vão te percebendo como uma referência naquilo que você está praticando, e aí chega uma hora que você já começa a se colocar como profissional. Muito bacana, muito legal. A nossa conversa está chegando ao fim, e se você
que está assistindo chegou até aqui, né, depois de ter sido tantos minutos, é porque realmente a conversa está interessante para você também. Mas assim, eu queria agradecer o Emerson Nascimento por ter aceitado o convite de trazer assim esse assunto para cá. Você tem mais alguma pergunta, Doni, para fazer para o Emerson? Não, quero dizer o seguinte, Emerson, parece ser um cara muito gente fina, eu gostaria muito de conhecer pessoalmente, né? Legal. A gente vai ter essa oportunidade ainda, né? Só de ver, a gente já fala, pô, esse cara é legal. E vou entrar no seu Insta lá, vou ver, e eu gostaria que o pessoal, né, que de casa que está vendo também, desse uma olhadinha, fosse lá, que acredito que vai valer muito a pena. Bacana, bacana. Obrigado Legal. pela E oportunidade. aí, pessoal, se vocês estão aqui com a gente nesse momento, como eu vinha dizendo, é porque vocês estão gostando do conteúdo. E se estão gostando, saiba que vamos trazer mais pessoas aqui para o nosso canal. Esses episódios eles são lançados todas as segundas-feiras, né? Um quadro que sai todas as segundas-feiras. A gente está presente no LinkedIn também. Lá no LinkedIn, o Donizete, a gente também escreve artigos, tá? Então vão lá, confere, entrem no nosso perfil. Tem muita coisa bacana acontecendo e esse é um trabalho que vai se intensificar cada vez mais, né, Doni? A gente está estudando novas ideias, a gente quer preencher a semana inteira com conteúdo bacana, conteúdo voltado para vocês, profissionais, principalmente vocês que estão no home office, que estão migrando também para esse modelo, para que a gente possa, né, dentro dessa comunidade, trocar ideias que façam com que o nosso home office seja mais gostoso, seja mais legal, né? Para que essa frase, amo home office, faça realmente sentido para toda a galera, né? Isso aí, Dani. Isso. Emerson, deixa as suas considerações finais aí para nós. Manda o seu recado para a galera. Bom, primeiro eu quero agradecer vocês dois por essa oportunidade, esse trabalho, né, de ir disseminando essas informações, e principalmente a CNV, que é algo que eu sou apaixonado, que assim, mudou minha vida, tem mudado minhas relações, e ter esse espaço para a gente trazendo, ir colocando, né, nesse contexto de home office, mas que, na verdade, no final das contas, tudo é sobre relações humanas. Então, seja online, seja presencial, é sobre isso. E quando a gente fala de amar home office, a gente precisa amar as relações que ela está ali, que a gente está inserido. Então, agradeço novamente. Exatamente. Então, agradeço novamente. Fica aí o convite também para vocês me convidarem outras vezes para, né, fazendo exemplos específicos, outras coisas aí que eu puder contribuir. Pode contar comigo, que eu estou bem entusiasmado com o projeto de vocês. Obrigado. Com certeza. Bacana. Obrigado, Emerson. Obrigado. Pessoal, muito obrigado por ter assistido a esse episódio. A gente conta com vocês aqui no canal da gente, se inscrevendo, fazendo comentários, trocando ideia, falando se você está aplicando na CNV na sua vida, como que você faz isso acontecer, quais os benefícios que isso vem trazendo para você, para quem está próximo de você, para a tua equipe de trabalho, enfim. Compartilha com a gente aqui a tua experiência nesse tema, né, dentro desse tema. Muito obrigado para vocês. Até a próxima. Não esquece de dar o like, tá? E se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, gente.